Olá, este é o curso completo Planejamento das Contratações. No módulo 32, nós vamos trabalhar com as questões pertinentes ao cancelamento do registro de preço. E, para tanto, temos que analisar as regras previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto 7892 de 2013, que regulamentou no âmbito da Administração Pública Federal as questões pertinentes ao sistema de registro de preço. Então, vejam que, à luz do artigo 20 do Decreto 7892 de 2013, os preços registrados serão cancelados nas seguintes hipóteses. Primeiro, quando o fornecedor descumprir as condições da ata de registro de preço. Nós já vimos aqui que a ata de registro de preço é um documento que obriga muito mais o fornecedor do que a administração pública, na medida em que a obrigação de adquirir o produto, contratar o serviço para a administração pública só surge no momento em que ela celebra o contrato ou retira o instrumento equivalente. Diferente ocorre para o fornecedor registrado, que quando assina a ata já se obriga integralmente aos seus termos. Então, ao longo da vigência da ata, situações que caracterizem descumprimento das obrigações assumidas, seja em relação ao objeto, aos prazos, vão justificar o cancelamento do preço registrado. Ainda justifica o cancelamento na hipótese de recusa do fornecedor em assinar o contrato ou retirar um instrumento equivalente. Cabe ao edital definir o prazo a partir do momento em que o fornecedor for convocado, que ele tem para compadecer para celebrar o contrato ou retirar um instrumento equivalente. Recusa injustificada, aquela sem um motivo plausível, que não comprova um fato superveniente, um caso fortuito, uma força maior, caracteriza um descumprimento total da obrigação. É como se o fornecedor tivesse assinado o contrato e descumprido integralmente as obrigações. Só não vai caracterizar uma recusa injustificada, só não vai caracterizar a aplicação de penalidades caso o fornecedor apresente um motivo justo comprovando que ele não tem condições de executar as obrigações assumidas por motivos alheios à sua vontade, um caso fortuito, uma força maior. Não apresentando motivo justo, o preço será cancelado. Além do cancelamento, a administração pública deve instaurar processo administrativo para apurar a responsabilidade do fornecedor, aplicando as penalidades previstas na ata de registro de preço. Ainda, o artigo do Decreto 7892, artigo 20 do Decreto 7892 de 2013, estabelece o cancelamento dos preços registrados sempre que o fornecedor não aceitar reduzir os valores em virtude de alteração mercadológica. Aquela situação que nós já vimos anteriormente no módulo específico, em que a administração pública realiza pesquisa de mercado e constata que houve uma alteração mercadológica, que os preços praticados no mercado estão abaixo daquele que consta na ata de registro de preço. Nessa situação, a administração deve convocar o fornecedor, tentar negociar e, caso ele não aceite a negociação, proceder, melhor dizendo, ao cancelamento do preço registrado. Aqui é importante destacar que o fornecedor não está obrigado a reduzir o preço registrado, o que significa dizer que eventual recusa não poderá ensejar a aplicação de penalidades, mas tão somente o cancelamento do preço registrado. E ainda, o artigo 20 do Decreto 7892 de 2013 prescreve o cancelamento do preço registrado nas situações em que o fornecedor for sancionado com as penalidades previstas nos artigos 87, incisos 3º e 4º da Lei 8666 e no artigo 7º da Lei 10.520. É importante, em relação às penalidades, relembrar o que nós já vimos no módulo anterior, pertinente aos efeitos das penalidades. Nós temos 3 penalidades que são sérias, previstas na Lei 8666 e na Lei 10.520, que impedem o licitante de participar de novas licitações ou de celebrar contratos. Temos a suspensão do direito de licitar e contratar com a administração pública, previsto no inciso 3º da Lei 8666.
temos a declaração de inidoneidade prevista no artigo 87, inciso 4º da 8666 e o impedimento de licitar e contratar previsto no artigo 7º da Lei 10.520. Essas penalidades são distintas tanto em relação ao prazo da sanção quanto aos efeitos. A suspensão do direito de licitar, previsto no artigo 87, inciso 3º, tem o prazo máximo de 2 anos, ao passo que o impedimento de licitar e contratar, previsto na Lei 10.520, tem o prazo máximo de 5 anos. A declaração de inidoneidade, prevista no artigo 87, inciso 4º, tem o prazo mínimo de 2 anos e a lei não fixa o prazo máximo, deixando a critério do gestor público no processo administrativo mensurar o prazo máximo da sanção em face da gravidade do ato praticado. Então, a primeira diferença é em relação ao prazo. A outra diferença é em relação aos efeitos da penalidade. A suspensão, prevista no artigo 87, inciso 3º, incide perante a administração, ao passo que a declaração de inidoneidade incide perante a administração pública. Analisando esses conceitos à luz do artigo 6º da Lei 8666, nós temos que a administração é a entidade que realiza a licitação. Então, uma empresa suspensa com a Prefeitura de Curitiba só não poderá participar das licitações da Prefeitura de Curitiba, mas pode participar de qualquer outra licitação realizada pela administração pública. Já a declaração de inidoneidade impede a empresa de participar de licitações nas 3 esferas: União, Estados, municípios. É a penalidade mais grave prevista na lei. O impedimento de licitar e contratar, previsto no artigo 7º da Lei 10.520, é a penalidade intermediária. Então, a empresa fica impedida de licitar ou celebrar contratos perante o ente no qual a penalidade foi aplicada. Então, não é apenas em relação à entidade, mas sim o ente no qual a entidade está inserida, o ente no qual o órgão está inserido. Então, vamos imaginar, a empresa foi penalizada por uma entidade federal. Ela não pode mais participar das licitações no âmbito da União, mas pode participar das licitações estaduais, municipais. Portanto, a suspensão prevista no artigo 87, inciso 3º, é a mais branda perante a entidade que aplicou a penalidade. O impedimento de licitar e contratar, previsto no artigo 7º da 10.520, é o intermediário, que terá efeitos perante o ente no qual a penalidade foi aplicada. E, por fim, a declaração de inidoneidade é a mais séria, que vai impedir a empresa de participar de licitações perante toda a administração pública, União, Estados, municípios. E, em face da gravidade da declaração de inidoneidade, é que o artigo 87, parágrafo 4º, destacou que somente é competente para declarar inidônea empresa a autoridade máxima. Então, ministro de Estado no âmbito federal, secretário de Estado, secretário estadual ou municipal, conforme a esfera. Portanto, antes de proceder ao cancelamento do preço registrado, é importante a entidade verificar os efeitos da penalidade. Se a empresa foi suspensa por uma outra entidade, uma entidade diversa daquela que formalizou a ata, essa sanção não vai surtir efeitos naquela ata. Ao contrário, se foi suspensa pela própria entidade gerenciadora da ata, isso vai acarretar o cancelamento da ata, porque uma empresa suspensa não pode celebrar contratos. De nada adianta ter uma ata se a empresa não pode celebrar contratos. Então, é importante, antes de proceder ao cancelamento do registro, verificar os efeitos de cada penalidade. Ainda, o artigo 20 do Decreto 7892, parágrafo 3º, destaca que o cancelamento do preço registrado será formalizado, tem que ser formalizado em processo administrativo, com despacho da autoridade competente, assegurando contraditória e ampla defesa. Então, o licitante, fornecedor registrado, tem que ter a oportunidade de demonstrar, de
questionar, melhor dizendo, o cancelamento. Tem que ter oportunidade de se defender, principalmente naquelas situações em que o cancelamento é justificado em virtude de eventual descumprimento das condições da ata ou em virtude da aplicação de penalidades. Então, o licitante ele tem que ter essa oportunidade de contraditório e ampla defesa, e somente após o regular processo administrativo é que o preço pode ser efetivamente cancelado. Ainda, o artigo 21 do Decreto 7892 de 2013 traz a possibilidade do cancelamento do registro de preço por caso fortuito, força maior, sempre a pedido ou do fornecedor, quando o fornecedor justificar um caso fortuito que inviabilize o cumprimento das obrigações decorrentes da ata, ou por pedido ou por justificativa da própria administração pública, por razões de interesse público. Aqui é importante destacar que razões de interesse público não é um cheque em branco. A administração pública tem que motivar o ato, tem que comprovar qual o fato superveniente posterior, portanto, à formalização da ata, que justifica o seu cancelamento. Não é possível simplesmente cancelar, cancela-se por razões de interesse público, ponto. Mas não se justifica qual o interesse público. E isso pode caracterizar abuso de poder. O que pode justificar o cancelamento de uma ata? Vamos imaginar que a administração realizou a licitação para adquirir um produto, um equipamento na área de informática. E houve uma inovação tecnológica que tornou aquele produto obsoleto. A administração não tem mais interesse em adquiri-lo. É uma situação que vai justificar o cancelamento da ata de registro de preço por conveniência ou oportunidade. Por fim, o Decreto 7892 de 2013 só afasta a necessidade de conceder contraditório, ampla defesa, quando a solicitação do cancelamento se dá a pedido do próprio fornecedor, na medida em que ele já sinaliza o seu interesse, ou naquela situação em que ele não aceita reduzir o preço, na medida em que já há uma prévia negociação entre as partes. Essas são, portanto, as cautelas pertinentes ao cancelamento dos preços registrados, e com este módulo nós encerramos a discussão relativa ao sistema de registro de preços.